Estudo de O Livro dos Espíritos, Questão 1, Parte 1. Introdução doutrinária. A questão 1 de O Livro dos Espíritos abre a codificação espírita com uma pergunta absoluta, que é Deus. Antes de tratar da alma, da matéria, dos mundos, das leis morais ou da vida futura, Allan Kardec dirige o pensamento à causa de tudo. Esse ponto de partida não é acidental. Sem uma ideia racional de Deus, a existência perde fundamento, a moral se enfraquece e a responsabilidade espiritual fica sem eixo. A resposta dos espíritos superiores é breve e decisiva. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A doutrina não começa impondo uma crença cega, mas convidando a razão a observar os efeitos, reconhecer a ordem e buscar a causa. A fé espírita nasce nesse movimento: contemplar a criação, perceber nela a inteligência, superar a hipótese do acaso absoluto e compreender que a criatura vive dentro de leis, produzindo causas e colhendo efeitos. Nível literal. A pergunta "que é Deus?" procura a natureza do princípio criador. Kardec não inicia pela forma, pela aparência ou por uma descrição pessoal. A questão busca o fundamento do universo, aquilo que está na origem de todos os fenômenos materiais e espirituais. A resposta possui dois eixos. O primeiro é inteligência suprema. A palavra inteligência indica ordem, pensamento, finalidade e lei. O universo não é apresentado como produto de forças cegas, nem como acidente sem direção. Há nele relações, proporções, regularidades e finalidades que convidam a razão a reconhecer uma causa inteligente. O termo suprema mostra que essa inteligência está acima de todas as outras. As inteligências criadas aprendem, erram, avançam e se transformam. A inteligência divina é a fonte superior de toda a ordem. Se houvesse algo acima dela, esse algo seria Deus. O segundo eixo é causa primária de todas as coisas. Tudo que existe se apresenta à observação como efeito: matéria, vida, movimento, espírito, leis, mundos e progresso. A razão não admite que o nada produza alguma coisa. Por isso, diante de efeitos inteligentes, procura uma causa inteligente. Primária significa que Deus não é efeito de uma causa anterior. Ele é a causa primeira, a causa não causada, o fundamento original de todas as causas secundárias. A ciência estuda mecanismos, processos e relações entre fenômenos. A questão espírita pergunta pela origem última da ordem que torna esses fenômenos possíveis. Assim, o texto estabelece a base da fé raciocinada. Crer em Deus não é fugir da razão, é levá-la até suas consequências mais profundas. Nível simbólico. O primeiro símbolo é o da fonte primordial. A expressão causa primária sugere uma nascente invisível de onde procede o rio da existência. Os mundos, os seres, as leis e as experiências são como correntes que fluem de uma origem única. Nada está solto no vazio. Tudo se encadeia a partir de um princípio anterior, permanente e inteligente. Esse símbolo também educa a humildade. A criatura possui liberdade, escolhe, age e responde por seus atos, mas não se sustenta por si mesma. Antes de produzir qualquer causa, recebeu existência. Antes de pensar, recebeu a possibilidade de pensar. Antes de amar, recebeu a capacidade de desenvolver o amor. A fonte recorda que a autonomia não é isolamento. O segundo símbolo é o do arquiteto universal. A expressão inteligência suprema permite contemplar o universo como obra ordenada, sustentada por leis e proporções. O cosmos deixa de ser lido como desordem sem direção, e passa a ser percebido como construção sábia.
A imagem do arquiteto não pretende materializar Deus, mas traduzir a presença de uma inteligência superior por trás da harmonia dos fenômenos. Esses dois símbolos corrigem a sensação de abandono. A fonte fala de origem, o arquiteto fala de ordem. Juntos eles ensinam que a vida não é um acidente perdido, nem um amontoado de fatos sem ligação, a causa, a direção, a lei. A alma, ao perceber isso, começa a sair da ansiedade do acaso para a confiança na inteligência que sustenta a criação. Nível espiritual, movimento da alma. O movimento espiritual deste trecho é a passagem da crença herdada para a fé raciocinada. A alma deixa de repetir ideias recebidas apenas por tradição e começa a perguntar, observar e compreender. O Espiritismo não teme a razão, porque sabe que a verdade espiritual não se apoia na ignorância. A pergunta que é Deus desperta a inteligência do próprio espírito. Ela convida a criatura a olhar a criação como quem lê um grande livro. A ordem da natureza, a harmonia das leis, a grandeza dos mundos e a presença da consciência moral tornam-se sinais de uma causa superior. A alma aprende a buscar Deus, não pela imposição, mas pela reflexão. Esse movimento combate o vazio interior. Quando a vida parece fruto do acaso, a dor se torna absurda, o dever perde força e a esperança se fragiliza. Se Deus é causa primária, a existência tem raiz. O espírito não está lançado em um universo sem sentido, está inserido em uma ordem educativa, onde cada experiência pode servir ao progresso. A lei espiritual mais evidente é a causalidade. A razão reconhece que todo efeito tem uma causa. A consciência moral percebe que essa lei também atua dentro de nós. Deus é a causa primária, mas a criatura é chamada a agir como causa secundária. Pensamentos, palavras e atos produzem consequências. Nada do que fazemos se perde. Essa percepção desperta responsabilidade sem desespero. Se plantei causas infelizes, posso iniciar causas novas. Se alimentei pensamentos perturbadores, posso educar a mente. Se repeti palavras agressivas, posso começar a semear reconciliação. A causalidade não é prisão, é campo de aprendizado. A alma também passa da queixa para a cooperação. Em vez de perguntar apenas, por que isso aconteceu comigo? Começa a perguntar, que causas estão envolvidas? Que resposta posso oferecer? Que bem posso iniciar agora? A fé amadurece quando deixa de ser fuga da realidade e se torna força para agir melhor dentro dela. Assim, a definição de Deus não permanece no campo abstrato. Ela reorganiza a vida interior. A criatura se descobre filha de uma ordem inteligente e, ao mesmo tempo, responsável por sua participação nessa ordem. Crer em Deus nesse nível é aceitar que viver exige consciência, escolha, trabalho e progresso. Nível vivencial consciencial. Aplicação pessoal. Viver a questão 1 começa por mudar o modo como interpretamos os acontecimentos. Muitas vezes atribuímos tudo ao acaso, à má sorte ou à perseguição da vida. A definição espírita nos convida a investigar com mais serenidade. Nem tudo depende de nossa vontade imediata, mas tudo se insere em leis. E, dentro dessas leis, sempre existe uma resposta moral possível. Diante de uma dificuldade, a pergunta, por que comigo? Pode ser substituída por outra. Que aprendizado esta experiência me propõe? Essa mudança não nega a dor. Ela impede que a dor se transforme em revolta cega. A criatura começa a procurar sentido, causas, conexões e oportunidades de crescimento.
Compreender Deus como inteligência suprema também educa nossos pensamentos. Se o universo é sustentado por uma inteligência ordenadora, não convém viver mentalmente na desordem. O pensamento repetido cria clima íntimo. A palavra lançada cria ambiente. A atitude escolhida inicia caminhos. Somos responsáveis pela qualidade das causas que emitimos. No relacionamento familiar, esse ensino pede menos acusação e mais autoanálise. Antes de culpar o outro por tudo, posso perguntar que parte me cabe na manutenção do conflito. No trabalho, pede menos fatalismo e mais disciplina. Na casa espírita pede menos curiosidade por fenômenos e mais firmeza nos princípios fundamentais. A prece também ganha outra qualidade. Ela não é tentativa de escapar das leis, mas esforço para harmonizar-se com elas. Quem ora com fé raciocinada, não pede apenas que o problema desapareça. Pede lucidez para compreender, força para agir e humildade para corrigir a própria conduta. Uma prática simples é revisar o dia à luz da causalidade. Que pensamento alimentei? Que palavra espalhei? Que reação repeti? Que pequena causa de paz poderia ter criado? Que escolha de hoje prepara efeitos melhores para amanhã? Esse exame não deve gerar culpa estéril, mas direção. A confiança em Deus, então, deixa de ser frase religiosa e se torna postura de vida. A pessoa confia porque percebe ordem, mesmo quando ainda não compreende todos os detalhes. Confia porque sabe que nenhuma ação no bem é inútil. Confia porque reconhece que a inteligência suprema sustenta o universo e oferece à criatura meios de aprender, reparar e avançar. A aplicação mais concreta da questão 1 é viver como causa consciente. Não somos espectadores passivos da existência. Somos espíritos em progresso, chamados a cooperar com a ordem divina pelo pensamento reto, pela palavra justa, pelo trabalho honesto, pela caridade possível e pela perseverança no bem. Perguntas de reflexão. Minha fé nasce da reflexão ou apenas do hábito? Ainda atribuo tudo ao acaso ou à má sorte? Que causas tenho semeado com meus pensamentos? Diante da dor, procuro culpados ou aprendizado? Minha prece fortalece minha ação no bem? Eixos de transformação interior. Do acaso ao sentido. O texto ilumina que a existência não é desordem sem origem. A atitude convidada é observar a vida com razão, reconhecendo que todo efeito pede causa. A armadilha desmascarada é viver como se tudo fosse acidente, sem responsabilidade espiritual. Da crença herdada à fé raciocinada. A questão convida a mente a buscar Deus pela ordem, pelas leis e pela inteligência manifesta na criação. A atitude interior é estudar, refletir e amadurecer a própria fé. A armadilha é repetir fórmulas religiosas, sem transformar crença em consciência. Da passividade à causalidade moral. Se Deus é causa primária, a criatura é chamada a agir como causa secundária no campo que lhe compete. A atitude convidada é semear pensamentos, palavras e atos melhores. A armadilha é o vitimismo que culpa Deus, o destino ou os outros por tudo.